Lilith era cultuada? Olha, de forma ortodoxa, não. Mas heterodoxa, que deu luz ao antinomianismo, capaz, eu acredito que sim. Vamos entrar rapidinho na máquina do tempo. Para a gente entender isso, a gente precisa ir lá atrás, levar em consideração a estrutura de sociedade da era em que eu vou citar aqui. Porque a nossa concepção sociológica hoje é diferente. Então a gente vai voltar em 3500 a.C., lá na Suméria, ali na região da Mesopotâmia. A gente tinha, na Suméria, dos contos que tratava os contos ali era a Epopeia de Gilgamesh. E dentro da Epopeia de Gilgamesh, a gente tem classificações de tipos de espíritos. Classificação de espíritos de mortos, de desencarnados. A gente tem o que a gente chama de mestiços, que são espíritos de mortos meio mestiços com demônios, meio demônios. E temos os espíritos de demônios que têm uma natureza, um poder que se aproxima ao poder de um deus. Lembrando, gente, que demônio aqui significa espírito, tá? Mas eram espíritos que causavam destruição. E dentro dessas classificações de espíritos, a gente tem os espíritos de mortos, que naquela época era comum se cultuar os mortos, cuidar, zelar pelos desencarnados, pelos familiares desencarnados, porque a crença de que você não os alimentando, não colocando oferenda e não lembrando deles, eles se tornariam espíritos malévolos, vingativos, e ficariam vagando por aí, trazendo desordem, trazendo transtornos. Era comum também a prática de necromancia, se conectando com esses espíritos para ter previsões, para ter evidências, de forma oracular mesmo, para se obter respostas que as pessoas necessitavam naquela época. Então, era comum ter essa diferenciação entre espíritos maus, mas não maus na concepção que a gente tem hoje de bem e de mal. E alguns espíritos mestiços, por exemplo, eram também de pessoas, e principalmente mulheres, que tinham tido uma morte muito violenta. E aí eles ficavam meio que assombrando, se tornavam fantasmas de algumas localidades, como por exemplo, localidades mais isoladas, né? Como por exemplo, cavernas, deserto. E aqui mais tarde a gente vai ter também as lâmias no deserto que os gregos colocaram. Mas, centralizando aqui na Epopeia de Gilgamesh, nessa classificação, para a gente ter um entendimento bem interessante, é que Lilith, ela não era vista como uma divindade a ser cultuada de forma ortodoxa, como a gente tem hoje. Porque se hoje nós temos já a prática antinomiana, que vai contra as ideias vigentes desse Aeon, né, as crenças vigentes desse Aeon, naturalmente, a gente sabendo que existia essa classificação desses seres, as pessoas poderiam sim buscar contatos e trazer para si, espiritualmente falando, a presença destes seres malignos para proteção, para ataque, assim como acontecia também para vidência e etc., necromancia, mancia em si. Esse dualismo entre o plano espiritual e o plano físico, ele se consolidou nas ideias de Platão. Platão fez essa separação entre o mundo das ideias, que é o mundo perfeito e imutável, e o inferior, que é o plano físico, o plano da matéria, que é transitório, imperfeito e transitório. Daí vieram os cristãos gnósticos, entre ali século I e IV depois de Cristo, que pegaram essa concepção platonista para fazer essa separação também do espiritual e do material. Então, a gente entende que na Suméria não existia essa concepção platonista. Então, as manifestações espirituais, tanto dos mortos quanto demônios e deuses e mestiços e etc, e por aí vai, era natural. Fazia parte de se manifestarem aqui no plano físico. Então, por isso que eles tinham muito cuidado, tanto com os mortos, quanto com manifestações espirituais, porque eles também relacionavam a manifestações da natureza. Por isso que existiam os deuses bons que precisavam ser agradados para se ter ali uma boa colheita, para se ter sossego e não ser acometido por catástrofes naturais, que hoje a gente entende que são catástrofes naturais, né?
não abertura de portais onde vai se manifestar um demônio e vai trazer enchente, né? Fica essa reflexão de que existe sim essa forte possibilidade de que o que a gente entende hoje como Lilith, estando fragmentado nas eras remotas, não como uma divindade em si, uma unicidade, mas sim uma pluralidade que foi sendo montada para que houvesse a manifestação de Lilith como a gente concebe hoje, concentrada, né, em uma única imagem, uma única figura, e que naquela época poderia sim haver culto a Lilith dentro dessas classificações desses espíritos, principalmente espíritos de mulheres, porque existia também o mito de que alguns espíritos desses, espíritos femininos, desses espíritos malignos, para fabricarem, para conceberem filhos, os seus próprios filhos, essas mulheres, esses seres femininos, eles furtavam o sêmen dos homens. E lembrando mais uma vez que naquela época não se sabia como se dava a fecundação, gente. Não existia essa concepção. Então, para eles, o sêmen é o que carregava os bebezinhos. Era uma gosma mágica. E continua sendo hoje também essa concepção em conceitos místicos. A gente pode considerar assim, esses espíritos, eles furtavam, recolhiam o sêmen dos homens durante a noite para procriarem. E procriarem seres mestiços, meio homens e meio demônios. Lembrando que isso é tudo na questão conotação espiritual, tá? Não carnal.